Boa noite a todos. Mais uma vez, é com alegria que estou aqui para esse comentário, colocando o reloginho aqui para não passar do tempo, fazendo todo o esforço. Gente, é uma alegria estar aqui com vocês mais uma vez. Eu peço a ajuda dos benfeitores espirituais nessas reflexões sobre esse trecho, esse capítulo do Evangelho, que é o capítulo 16. Não podeis servir a Deus e a Mamon. O item é o 1, salvação dos ricos. Vou ler um pequeno trecho. Ninguém pode servir a dois senhores, pois ou odiará um e amará outro, ou se apegará a um e desprezará o outro. Não podeis servir ao mesmo tempo a Deus e a Mamon. Está em Lucas capítulo 16, o versículo é o 13. Gente, esse evangelho de hoje, vamos refletir sobre essas palavras de Jesus. Esse capítulo nos fala de escolhas. Quando Jesus nos diz, não podeis servir a dois senhores, a Deus e a Mamon, quem seria Mamon? Mamon era aquele Deus que simbolizava, personificava a riqueza, o poder material. Era um Deus dos antigos sírios, que tinha o hábito de fundir o ouro e a prata e fazer estátuas para esse Deus. Reverenciava a riqueza, o poder material. Porque nós entendemos que servir é trabalhar em prol de alguém, não é mesmo? Fazer a vontade desse alguém. A questão é, nós servimos a quem? Porque não podemos falar que servimos a Deus desobedecendo às suas leis. O Evangelho nos orienta a uma série de comportamentos. Fazer o bem, renunciar em favor do próximo, está tudo ali bem patente. Mas a maioria ainda não consegue dar esse passo. Quando Jesus nos fala servir a dois senhores, está nos alertando, porque sabe que o mais importante para nós ainda são os valores materiais. Jesus nos conhece. O plano é de provas e expiações. Servimos a esses valores. E essa é uma escolha nossa, porque ninguém vive de forma neutra. Estamos sempre seguindo alguma coisa. O mundo nos encanta, nos seduz com o fascínio da sua produção, criando em nós a vontade de ter, possuir, como uma necessidade essencial na nossa vida. Quando Jesus fala servir a dois senhores, fala de duas coisas diametralmente opostas. E não há como servir duas ideias opostas entre si. É uma escolha que temos que fazer, é uma decisão. E andar em cima do muro, meus amigos, a vida toda não vai funcionar, não. Nós estamos reencarnados para corrigir rotas, aproveitar as oportunidades de refazer esse caminho de equívocos que o orgulho e o egoísmo ocasionaram. E é o trabalho no amor que Jesus veio nos mostrar que vai fazer esse caminho. Mas temos que reconhecer de que lado do muro nós estamos. A matéria nos envolve sutilmente e viramos escravos dela sem ao menos perceber. E isso tem um preço, porque de senhores dos bens passamos a escravos desses bens. Valorizemos a matéria sim, mas como instrumento a ser usado por nós para um objetivo maior, e não o inverso. Temos que ter limites, princípios morais. Quando Jesus nos traz a parábola do moço rico judeu, que é um jovem que pergunta a Jesus como alcançar a vida eterna, olha, o que seria a vida eterna? Alcançar a vida eterna é quando conquistamos todas as virtudes. É a conquista da pureza do coração, onde o bem é o ar que respiramos. Então não será mais necessário a sucessão de reencarnações. O aprendizado já se completou. Nos recompomos com as leis de Deus e não precisamos mais voltar à carne. Jesus responde ao jovem para cumprir os mandamentos. E o jovem responde que já faz isso há muito tempo. Ele era judeu, observava a lei mosaica, os 10 mandamentos. No mundo de provas e expiações, meus amigos, isso já é um progresso, observar os 10 mandamentos. Mas nós não paramos por aí, não. Jesus, então, orienta que se ele quer ser perfeito, desse tudo o que tinha aos pobres e o seguisse. Mas o jovem, quando ouviu aquilo, retirou-se muito triste, pois tinha muitos bens. O espírito Amélia Rodrigues, na psicografia de Chico Xavier, de Divaldo Franco, desculpem,
nos revela no livro Primícias do Reino que uma semana depois esse jovem desencarnaria numa corrida em Cesareia e retornaria muitas vezes ao cenário do mundo até conseguir o seu intento, o desapego material. O mundo está lotado de oportunidades perdidas. A lei de Moisés foi um avanço, sim, avanço naquela época, porque antes, se alguém matasse o filho de alguém, esse alguém tinha todo o direito de exterminar a família inteira daquele que matou seu filho. Com a criação dessa lei, o olho por olho, dente por dente, era um por um. Criou-se um limite, um controle, já foi um avanço. Então esse jovem cumpridor das leis do seu povo, ao se deparar com a lei de amor do Cristo, não conseguiu ir adiante, porque ela ia muito mais além do que a lei de Moisés, e ele não estava preparado para essa renúncia. O apego à matéria o prendia. Jesus, na sua lei, vai dizer que não basta não fazer o mal, é necessário fazer o bem, trabalhar o egoísmo e o orgulho, porque se eles forem trabalhados, nós faremos o bem com a melhor desenvoltura. No mundo de provas e expiações, onde o mal predomina, nós ainda estamos numa faixa de evolução e que não se observa nem a lei de Moisés. Mas nós temos um exemplo inverso ao desse jovem, Paulo de Tarso. Paulo de Tarso renunciou a tudo para seguir a Jesus. Paulo era nobre, era a nata da sociedade judaica, o tipo do jovem promissor, bonito, Paulo era muito bonito, rico, poderoso, estava dentro da política da época, dentro do sinédrio. Ele tinha um caminho para ser uma grande figura do judaísmo. E a sua fé em Moisés, ele vivia de uma maneira muito intensa. E por causa dessa crença, odiava e perseguia os cristãos. Achava que era um dever seu, estava cumprindo o dever. Um dia ele encontrou Jesus no caminho de Damasco. E foi esse grande desbravador que divulgou e adubou a semente do Cristo e fez florescer. Sofreu muito porque não tinha lugar em que ele não levasse pedradas e fosse surrado. Um dia, quando ele estava apanhando, meus amigos, levando chicotadas, ele entrou em êxtase. O que seria o êxtase? Ele se desprendeu do corpo físico e foi a regiões mais elevadas do plano espiritual, não presenciando a sua tortura. Quando volta, exclama a nossa conhecida, célebre frase: já não sou eu que vivo, é o Cristo que vive em mim. Até quando permitiremos que Mamon e não Cristo viva em nós? Porque é uma realidade. Quando cuidamos um dos outros, estamos escolhendo o caminho do Cristo. Porque a renúncia legítima se caracteriza pela boa vontade, fazer com o coração, independente da escolha negativa de quem quer que seja à nossa volta, pois cada um vai responder somente pelas próprias escolhas. O caminho fácil de fazer o bem a quem nos faz o bem não leva a lugar nenhum, não se renuncia a nada. Muitos conseguem chegar só até a lei de Moisés, mas falta a empatia, a compaixão, a misericórdia. Somos espíritos imortais, meus amigos, e ninguém vai ficar para a semente, não. Nós temos que retornar ao plano espiritual. Temos consciência do que será a nossa bagagem? A maioria pega de surpresa, bate na madeira quando fala em morte. Sabemos que nada material vai conosco. Estamos preparados para isso? Apostamos muito na matéria? A nossa felicidade vai depender das nossas escolhas, mas falo da felicidade real, não é essa ilusória, não. Quais são as nossas escolhas? Lá na parábola do rico insensato, Jesus nos fala de um homem que tinha muitos bens, muitas terras, que aumentavam cada vez mais, produzindo muito, porque ele trabalhava muito e se preocupava em como armazenar melhor tudo aquilo. Ele vivia para aquilo. Quando ele resolveu derrubar os seus celeiros e construir um só, imenso, para guardar tudo aquilo. E depois que ele decidiu isso, falou contente para ele mesmo: agora eu posso descansar e aproveitar a vida. Não aproveitou, não usufruiu daquilo pelo que ele dedicou a vida inteira. Porque Jesus nos fala que nesse momento Deus disse: insensato que tu és, essa noite mesmo virão em busca da tua alma. E para que servirão as coisas que ajuntastes? Ele não levou nada, nada de material lhe pertencia, nem o corpo físico. Somos espíritos imortais
E sempre chega a nossa hora de partir para o mundo espiritual, de onde viemos e para onde seremos atraídos. Eu me lembro de um caso, depoimento, de uma pessoa que externando medo, né, de partir desse plano. E o amigo tentou tranquilizá-lo, né, dizendo que, olha, é uma coisa muito natural, não tenha medo não. Imagine que você está num andar, entra no elevador, aperta o botão e vai sair no outro andar. E aí ele respondeu, é justamente esse o meu medo. É quando essa porta abrir e ver para onde eu fui levado. Porque só levaremos, meus amigos, de bom as virtudes que conquistamos. E as nossas imperfeições não trabalhadas não nos levarão ao paraíso, não. Podem ter certeza. Porque imperfeição causa dor e atraso. Temos o compromisso com nós mesmos de nos melhorarmos, de ultrapassarmos as barreiras que sempre nos algemaram a matéria. Mas nos perdemos no exacerbo do orgulho e do egoísmo. E onde essa oportunidade perdida vai nos levar? À dor e ao sofrimento, ao arrependimento do que tivemos a oportunidade de fazer e não fizemos, pois não queremos ter limite. Mas as coisas não funcionam assim não, sem leis. E essas leis, meus amigos, vêm do alto, não podemos nos esquivar delas. E aí as surpresas e choques acontecem, como aquele relatado por aquela rainha soberba, que após o seu desencarne, dá o seu depoimento a Kardec e diz que se espantou ao ver os seus servos, que ela não valorizava, os seus criados, ocupando planos muito superiores ao plano dela, que era de sofrimento. Nós temos que nos conscientizar do que é permanente e o que é temporário. O tesouro que a traça não rói e o ladrão não rouba é que vai nos garantir uma situação positiva ao fechar os olhos da vida material e ter a alegria de rever os entes amados, a grande família espiritual. Mas é preciso leveza de espírito para isso, pois o apego à matéria, meus amigos, pesa, se entranha no nosso perispírito, reforçando com tenacidade os laços entre o corpo e o espírito, e não conseguimos alçar voos maiores. É uma questão de peso específico. A nossa capacidade amorosa é proporcional ao peso do nosso perispírito. Quanto menos orgulho, menos egoísmo nós tivermos incrustado nele, no perispírito, mais leve estaremos e mais alto poderemos ir. Já o inverso nos torna pesados e somos atraídos para planos inferiores de muito sofrimento. A cegueira pela matéria, gente, nesse mundo, se reflete nessa desigualdade entre as pessoas, entre os povos. A ganância, a ambição desmedida impera. Gente querendo mais e mais, só para si, tirando dos mais desfavorecidos. E a lei de causa e efeito vai atuar ali. Nos chocamos com determinadas situações que vemos de pessoas em condições de muito sofrimento. E tem muitos que ainda questionam, com a sua visão limitada do presente, a justiça divina. Onde é que está Deus que não vê isso? Desconhece o passado daquelas pessoas. Mas Deus conhece. Deus conhece todos os nossos passados. E é dado a cada um conforme as suas obras. Vemos fanáticos, gente, religiosos, queimando reféns vivos, presos em jaulas, com requintes de crueldade. E eles gravam essas cenas para o mundo ver, sem nenhuma misericórdia do outro. E o que eles podem esperar no futuro? Futuro que eles mesmos criaram. E nós vamos ter aqueles, oh, onde está Deus? Deus é justiça, Deus é bondade, Deus é misericórdia. Isso aí, gente, nós não temos que transferir para Deus nada. É uma transferência de responsabilidade infantil, que só mostra o nosso atraso. A grande verdade é que nós somos herdeiros de nós mesmos. E as leis divinas se cumprem. Mas vale salientar que a misericórdia divina é ilimitada e oferece muitas oportunidades de correção de rota. Mas muitos teimam em incorrer na mesma direção. A direção do mal, a Inquisição, o nazismo, o terrorismo, a máfia dos remédios, das grandes indústrias farmacêuticas que só pensam no lucro, a máfia das armas, do material bélico, fomentando guerras porque lucram com isso. Aonde isso tudo vai continuar levando? As dores, ao ranger de dentes, como simboliza a Bíblia.
porque é um estado de consciência com a carga imensa de sofrimento. E um dia esses espíritos vão se dar conta do grande mal que fizeram a tantos. Precisamos refletir, meus amigos, nas nossas prioridades. Nem a riqueza, nem a pobreza são ruins, não. Depende do que fizermos delas. O rico veio trabalhar qualidades, dando oportunidade aos seus irmãos desfavorecidos, e não ficar olhando para o seu próprio umbigo. O pobre veio trabalhar a resignação, a humildade, a capacidade de superação, e não se revoltar. E temos que vivenciar essas situações diversas para o nosso crescimento. Não podemos ficar estagnados. O mal reside em abusarmos dessas situações. A riqueza bem direcionada, bem aproveitada, traz inúmeros benefícios. Não precisamos abrir mão de tudo que temos, não. Se não cometemos excessos e temos consciência dos nossos limites. Jesus nos fala do apego. A maioria de nós teria a mesma a reação do moço rico. Temos que saber lidar com a matéria, sem nos escravizar. E isso só conseguimos trabalhando o nosso lado espiritual. Porque nós temos que fortalecê-lo com os ensinamentos de Jesus. Porque isso vai se refletir na nossa vida material, com toda certeza. Usufruir da oportunidade de crescer e ajudar o outro a crescer também. O apóstolo Paulo nos diz, vamos ver o que o Paulo nos diz aqui. Sei viver na penúria e também na abundância. Estou acostumado a todas as vicissitudes, altos e baixos, a ter fartura e a passar fome, a ter abundância e padecer necessidade. E vem de novo outra célebre expressão sua. Tudo posso naquele que me fortalece. Cada um de nós, meus amigos, está na experiência que lhe é necessária nesse plano. Temos um exemplo nobre da Condessa Paula, uma mulher bela, rica, jovem, de nascimento ilustre, de acordo com os valores do mundo, né? E um modelo de todas as qualidades do coração e do espírito. No seu depoimento no livro O Céu e o Inferno, ela mostra que soube utilizar a fortuna em benefício do próximo. Suas boas ações só tinham por testemunhas apenas Deus e os desvalidos que atendia. Mas ela fala, olha a humildade, que antes dessa prova passou por todas as outras para fortalecer o seu lado espiritual, se preparar, pois preferiu ser essa a sua última prova, considerando a mais difícil, a da riqueza. A riqueza mal empregada, gente, anestesia os sentidos depois de abusar deles. Olha só a angústia que acomete a pessoa. Temos um exemplo nobre, outro exemplo nobre, daquela escultora americana considerada socialite, Anna Coleman Led, devotou sua arte para criar máscaras faciais para os soldados desesperados da Primeira Guerra Mundial. Ela devolveu a vida a eles, amenizando os seus sofrimentos. Eles estavam deformados. Ela fazia narizes, queixos, mandíbulas, partes maiores do rosto, dando aos soldados a possibilidade de andarem nas ruas sem sentirem vergonha. Olha só que maravilha. Então eu posso dizer, o dinheiro pode combinar com a consciência tranquila, sim. Portanto, reflitamos para onde as nossas escolhas estão nos levando. Porque, vejam bem, esses prazeres desmedidos do mundo mexem com algo ainda muito importante para nós, que muita gente passa batido, as sensações. O que são as sensações? São um reflexo da matéria sobre o espírito, mexem com as nossas imperfeições. Temos a sensação da comida, do sexo, dos bens materiais, do poder que o mundo oferece, da bebida. Mas como espíritos, precisamos nos conscientizar. O nosso verdadeiro alimento é a luz. A matéria nunca vai conseguir nos completar. Que o digam os espíritos que vivem aqui em volta vampirizando. Vão sempre vampirizar. Eles não conseguem se completar. E também haja visto a quantidade de infelizes, belos, jovens, de todas as idades, ricos, famosos, presos nas suas gaiolas de ouro. Se você estiver mal consigo mesmo, pode ter tudo. Vai estar triste, deprimido. Chico Xavier não tinha nada, gente. Não tinha nada de material e era feliz. Superou as adversidades, cresceu e ajudou a muita gente. O importante para ele era consolar, estender a mão.
Kardec nos fala que se a prova da riqueza fosse destinada ao fracasso, ela não ia existir não, porque Deus ama seus filhos. Ele não vai colocar uma prova que está fadada ao fracasso não. Tem muito rico fazendo bem, dando emprego, construindo creches, asilos, hospitais, instituições de caridade. Esse capítulo nos pede uma reflexão sobre os objetivos da nossa vida, sobre os nossos valores. Deus não quer que sejamos mendigos, não, mas dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, priorizar os valores certos. Para finalizar, meus amigos, na questão 922 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta, é pequena a pergunta, qual a felicidade possível num planeta de provas e expiações? E os Espíritos respondem, da parte material, a posse do necessário, da parte moral, a fé no futuro e a consciência tranquila. Então, meus amigos, seguros de que não existem falhas no projeto divino, encaremos com confiança o que foi reservado para cada um de nós, sem revolta, aceitando o que pode ser mudado, mudando aquilo que pode, mas com bom senso e a razão para distinguir essas situações. Lembrando o sábio conselho do Dr. Bezerra de Menezes, insista na prática do bem, você não terá outro céu que não seja a sua consciência tranquila. Muito obrigado pela atenção. Paz e bem a todos.